Dirigir veículo sem possuir habilitação é crime. E um pai que ensina o seu filho a dirigir em uma estrada na zona rural em sua cidade também estaria cometendo algum crime? E quando é que o simples avançar o sinal vermelho em uma avenida muito movimentada na tua cidade poderá fazer com que aquele condutor seja conduzido à delegacia? Fica comigo até o final que o conteúdo de hoje está muito bacana, mas antes já vai deixando aqui nos comentários a resposta para essas perguntas que eu acabei de fazer. Mas antes de falarmos do assunto do vídeo, você, se ainda não conhecer, precisa conhecer a Zapay. A Zapay é um aplicativo gratuito que, através da sua placa, você faz todas as consultas de débitos do seu veículo. Licenciamento, IPVA, multas vencidas. E se precisar, a Zapay parcela o seu débito em até 12 vezes através do cartão de crédito. Você pode ter, inclusive, as taxas do Zapay reduzidas se usar o nosso cupom MANUAL20. A Zapay, não esqueça, é um aplicativo gratuito e você só usa se precisar. Zapay, Z-A-P-A-Y. Para baixar o aplicativo, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere lá. No direito penal, os crimes podem ser de dano ou de perigo. Crimes de dano são aqueles que, para sua consumação, é necessário que exista uma efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma, como é o caso da lesão corporal. Já os crimes de perigo, basta que haja uma ameaça de lesão ao bem protegido, não sendo necessária a ocorrência de um dano para a sua consumação. É o caso de dirigir veículo sob a influência de álcool. Não precisa que o condutor embriagado venha bater em ninguém. A mera condução do seu veículo em estado de embriaguez já configura a prática criminosa, a depender da quantidade de álcool ingerida. E esses últimos, crime de perigo, podem ser de perigo abstrato ou de perigo concreto. No crime de perigo abstrato, o risco é presumido pela norma. Pouco importa como vai ser a conduta do agente. E aqui eu cito o crime do artigo 310 do CTB. Provavelmente, muitos de vocês já cometeram esse crime, como eu já cometi ao ensinar a minha esposa a dirigir o seu veículo, como meu pai lá no passado também já cometeu ao me ensinar a dirigir. Vejamos, artigo 310 do CTB. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Gente, aqui pouco importa se o condutor está respeitando as demais normas de trânsito ou está conduzindo de forma anormal, de forma aloprada, como a gente chama aqui na minha região. Aproveita e deixa aqui nos comentários como é que você chama aquele motociclista que sai pilotando aí de forma anormal, aloprando. Sim, o simples fato de entregar um veículo a uma pessoa não habilitada é crime, mesmo que esse condutor dirija normalmente, sem aparentemente causar um perigo a quem quer que seja. Não precisa a demonstração de um perigo concreto, porque a norma já presume esse perigo. Vejam o que diz a súmula 575 do STJ. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Então, nesses casos que eu citei, entregar um veículo a uma pessoa não habilitada e dirigir sob a influência de álcool são exemplos clássicos de crime de perigo abstrato, que são aqueles em que o risco é presumido pela norma. Mas existe também os crimes de perigo concreto, onde aqui é necessário que exista uma demonstração de um risco ao bem jurídico protegido pela norma, que é o caso do artigo 309 do CTB. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
O simples fato de dirigir um veículo sem possuir CNH, porém de forma normal, é uma mera infração de trânsito. Porém, a partir do momento em que o sujeito passa a conduzi-lo, avançando o sinal vermelho, excedendo a velocidade da via, equilibrando-se em apenas uma roda, estamos diante de um risco de lesão ao nosso bem jurídico, protegido pela norma. Uma lesão à coletividade, ao patrimônio público, ao patrimônio privado, à integridade física das pessoas. Então, nesse caso, resta configurado o crime do artigo 309 do CTB, onde qualquer do povo poderá, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, e a autoridade policial ou os seus agentes deverão, eles têm a obrigação de prender aquele que encontra-se praticando esse crime. Até mesmo aquele policial que não tem atribuição para o trânsito. Se ele flagrar alguém avançando o sinal vermelho, nada impede que ele faça uma abordagem e, constatando que aquele condutor não é habilitado e avançou um sinal vermelho em uma avenida muito movimentada, estaremos diante, sim, da prática desse crime. Crime de perigo concreto. Não houve dano, por isso eu não chamo de crime de dano, mas foi um crime de perigo, pois o agente, além de não possuir a sua habilitação, ele conduzia o veículo em uma via pública de forma anormal, colocando em risco a vida, o patrimônio das pessoas. Então, resumindo, o simples fato de dirigir um veículo sem possuir CNH é uma mera infração de trânsito. Agora, a partir do momento em que o condutor passa a conduzi-lo de forma anormal, aí sim, gerando um perigo de dano, estaremos diante do crime do artigo 309 do CTB. E aí seria um crime de perigo concreto. Já o simples fato de entregar um veículo a uma pessoa que não possui habilitação, mesmo que esse condutor venha de forma normal conduzir o seu veículo em via pública, é considerado crime, o crime do artigo 310, que, como eu demonstrei, é um crime de perigo abstrato, pois o risco é presumido pela norma.